Estados Unidos, Europa, China, Japão, Coreia do Sul e Taiwan. Todos os líderes na produção de semicondutores, ou microchips, anunciaram recentemente pacotes agressivos de subsídios e incentivos para essa indústria, buscando fomentar a fabricação local. Dezenas de novas fábricas já foram anunciadas, e a produção irá crescer bastante nos próximos anos. As expectativas de crescimento do mercado de semicondutores são animadoras, e as vendas podem atingir US$ 1 trilhão no final da década. No entanto, essa grande desconfiguração no lado da oferta pode colocar um excesso do produto no mercado e levar a uma guerra de preços que iria tornar a fabricação praticamente inviável. De qualquer forma, parece que os governos não estão preocupados com as regras de oferta e demanda. Para estes países, produção de chips não é mais apenas uma questão de mercado. Produzir os próprios chips e não ficar refém de uma nova pandemia, catástrofe climática ou guerra entre países, que poderia novamente interromper o fornecimento de chips, é visto como estratégico. Agora, a indústria de semicondutores é questão de segurança nacional. Em agosto de 2022, o Congresso dos Estados Unidos aprovou o chamado CHIPS Act, pacote de US$ 52 bilhões para fomentar a pesquisa e fabricação de semicondutores em território americano. O projeto, apresentado ainda na gestão Trump, avançou e foi aprovado agora, com apoio de democratas e republicanos, feito raro no contexto da política americana. Em um de seus discursos em relação à nova lei, o presidente Biden disse isso. Nós todos vimos o que aconteceu durante a pandemia, quando as fábricas de chips pararam no exterior. Nós nunca mais podemos deixar aquilo acontecer de novo. E essa fala resume bem o contexto. Durante a pandemia do Covid-19, vimos como uma interrupção da cadeia de fornecimento dos chips gerou um efeito cascata que afetou diversas outras indústrias. A indústria automotiva, por exemplo, foi bastante afetada e ficou sem chips para concluir a fabricação dos carros. O resultado foi linhas de produção paradas, falta de carro no mercado e uma alta acelerada nos preços, que parecem nunca ter voltado ao patamar anterior. As principais indústrias do mundo são altamente dependentes dos chips, direta ou indiretamente. Carros, computadores, celulares, aparelhos eletrônicos, aviação, serviços de data center, defesa. Além disso, os próprios maquinários para a indústria em geral necessitam dos microchips para sua produção. Mas não é apenas uma pandemia que pode causar problemas. O cenário geopolítico atual, muito nervoso, também gera incertezas. Taiwan, constantemente envolvido em crises com a China, é simplesmente o maior produtor de semicondutores do mundo. E a empresa TSMC, ou Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, é a líder do mercado. Embora uma invasão chinesa ainda pareça improvável, ninguém quer ser pego de surpresa. Após o lançamento do CHIPS Act americano, a Europa respondeu com seu próprio pacote de 43 bilhões de euros em estímulos. Japão, Coreia do Sul e Taiwan, que já possuem incentivos fiscais em práticas, anunciaram novas medidas. A China já há algum tempo identificou sua fraqueza e tem em prática desde 2015 políticas como o Made in China 2025 e os pacotes do Big Fund, que acaba de ser renovado com mais 140 bilhões de dólares para fomentar a indústria nacional de microchips. A China, inclusive, já vem vivendo na pele como as atitudes de um outro país podem ser graves para sua indústria de semicondutores. O país vem recebendo uma série de sanções comerciais lideradas pelos Estados Unidos, justamente para limitar o seu acesso a semicondutores e maquinários mais avançados, como uma tentativa de barrar seu progresso tecnológico. Por isso, Beijing enxerga como muito estratégico diminuir essa dependência o quanto antes. Como dissemos, Taiwan é hoje o maior produtor mundial de semicondutores, com 22% do mercado, seguido de perto pela Coreia do Sul. O Japão produz 15% dos chips no mundo, mesma proporção da China, que apresenta uma grande evolução desde o ano 2000, quando não tinha nem 1% do mercado. Mas os outputs de suas fábricas são de qualidade inferior aos taiwaneses ou coreanos. A China não consegue produzir os chips utilizados em smartphones, por exemplo. Além disso, não fabrica as próprias máquinas para a produção dos chips, mercado esse totalmente dominado pela holandesa ASML. E também fica atrás na etapa anterior e mais lucrativa do que fabricação, a de design dos semicondutores. Agora, com alto volume de pesquisa e investimento, a China acredita ser capaz de virar o jogo e se aproximar ou mesmo ultrapassar as outras potências.
Enquanto isso, os Estados Unidos vêm perdendo o mercado na fabricação dos semicondutores. Hoje, é responsável por cerca de apenas 12%, sendo que tinha uma fatia de 37% 3 décadas atrás. A Europa também perdeu muita relevância, caindo de líder absoluta do setor para menos de 10% do total atualmente. No entanto, em termos de faturamento, muitas das empresas americanas aparecem entre as líderes do setor, junto de gigantes como a TSMC e Samsung. Como isso é possível? Acontece que muitos dos players americanos são fabless, ou seja, terceirizam a sua fabricação para fábricas na Ásia, como a própria Samsung ou a TSMC. Mesmo as empresas ocidentais que fazem sua própria produção usam unidades na Ásia para a maior parte do volume. É o caso da Micron, por exemplo, que possui fábricas em Singapura, ou da alemã Infineon, que opera na Malásia. Em termos de design dos chips, os americanos ainda são líderes, com empresas como Intel, Nvidia, AMD, Qualcomm, Broadcom e Texas Instruments, somando cerca de 50% do mercado. O mercado de semicondutores irá crescer bastante nos próximos anos, e alguns analistas estão chamando o período de a década dos chips. O mercado, que atualmente é de cerca de 600 milhões de dólares, deve passar de 1 trilhão em 2030. Fatores como inteligência artificial, internet das coisas, veículos inteligentes, internet 6G irão aumentar a necessidade de capacidade de processamento de dados dos nossos dispositivos e dos serviços de data center, que devem ser os principais puxadores do crescimento. No entanto, a fase atual é, na verdade, de desaceleração na produção. A reação das fábricas mundiais à pandemia foi de grandes pedidos de semicondutores para criar estoque, e agora, já abastecidas, estão demandando menos. Além disso, após o boom do trabalho remoto, quando empresas e trabalhadores tiveram que investir em novos computadores e serviços de nuvem para se adequar, hoje não há necessidade de novas compras. Por fim, a própria desaceleração da economia em geral contribui para a seca no mercado. De qualquer forma, é comum o setor passar por esses ciclos, e as empresas realmente enxergam que a fase irá passar e que o mercado atingirá as metas para 2030. E para isso, irão investir pesado. Aproveitando os pacotes de incentivos dos governos, todas as líderes do mercado anunciaram novos projetos. A Intel anunciou uma nova fab de 30 bilhões de dólares no estado do Arizona e uma de 20 bilhões em Ohio. Além disso, também está desenvolvendo novas linhas de produção na Irlanda, Israel e na Malásia. A Samsung irá expandir seu complexo no Texas, com 17 bilhões de investimentos na primeira fase, e planeja que todo o projeto de expansão pode chegar a 191 bilhões para 11 novas fabs em 10 anos. Além disso, planeja outros 230 bilhões em investimentos no seu complexo na Coreia do Sul. A TSMC também irá expandir, com novas unidades no Texas, no Japão e em Taiwan. Mas apesar do otimismo para o futuro, será que esse volume de novas linhas de produção não será exagerado? A própria ASML acredita que esse pode ser o caso. E um de seus relatórios aponta que a questão de segurança nacional pode gerar cerca de 10% de ineficiência no mercado. Um cenário em que a produção de semicondutores seja maior que a demanda provavelmente levaria a uma guerra de preços, puxando as margens para baixo, principalmente para as empresas que terceirizam sua produção. E com preços muito baixos, será que a produção seria até mesmo lucrativa? Será que as empresas ficariam estimuladas para fazer novos investimentos para o futuro? Para fazer pesquisa e investir no desenvolvimento de novas tecnologias? As agressivas políticas de incentivo estão criando distorções no mercado, e parece que a conta pode não fechar. O próprio CEO da Intel admite que, sem os incentivos, provavelmente manteria seu plano de expansão, mas teria construído as fabs na Ásia, onde é mais competitivo produzir. Não é economicamente viável fazer a fabricação dos semicondutores nos Estados Unidos e na Europa. Mas e quando o período de incentivos fiscais do CHIPS Act acabar? O que vai acontecer com essas novas linhas de produção? Parece que para Estados Unidos e Europa será necessário manter os subsídios e criar novos pacotes de estímulo para não ver sua produção se tornar inviável. Mas será que isso é sustentável no longo prazo? Qual será o custo dessa injeção de capital para a economia americana?
Os críticos das novas políticas de estímulo ainda questionam sua eficiência. Estima-se que o pacote de fomento dos Estados Unidos, por exemplo, deve mudar pouco seu market share na fabricação de semicondutores, em menos de 3%. E como será com outras indústrias que estão se tornando cada vez mais estratégicas e nas quais a Ásia também possui vantagem competitiva, como a de baterias ou de telecomunicações, por exemplo? Assim, embora seja compreensível a preocupação com a segurança nacional e a independência de outras nações para a cadeia de produção dos semicondutores, o caminho dos subsídios da política industrial parece ser pouco eficiente, se não perigoso, para os mercados e para as próprias economias nacionais.